No momento em que Adão ouviu a voz do Senhor Deus no jardim, temeu, porque, como ele próprio confessou, estava nu. Sim, nu, embora tivesse sobre si o seu vestido. Portanto, é evidente que esse vestido nem sequer satisfazia a sua consciência. Tivesse a sua consciência sido divinamente satisfeita e ele não teria ficado assustado. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Está em 1 João capítulo 3, versículo 21. Porém, se até mesmo a consciência humana não pode achar repouso nos esforços religiosos do homem, quanto menos a santidade de Deus? O vestido de Adão não podia ocultá-lo dos olhos de Deus e ele não podia estar na sua presença nu, portanto fugiu para se esconder. É isto que a consciência fará sempre, obrigará o homem a esconder-se de Deus e, além disso, tudo quanto a sua religião lhe pode oferecer é um esconderijo de Deus. É um recurso miserável, tanto mais quanto é certo que tem de encontrar-se com Deus mais cedo ou mais tarde, e se não tiver nada mais salvo a consciência triste do que deve sentir-se assustado, sim, deve sentir-se miserável. Na verdade, não é preciso, salvo o próprio inferno, para completar a miséria de todo aquele que sente que tem de ser encontrado, que tem de se encontrar com Deus e só conhecer a sua própria incapacidade para comparecer perante Ele. Se Adão tivesse conhecido o amor perfeito de Deus, não teria ficado assustado. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Isso nós temos também em 1 João capítulo 4, versículo 18. Porém, Adão não conhecia isto, porque tinha acreditado na mentira da serpente. Ele pensou que Deus era tudo menos amor. E, portanto, o último pensamento do seu coração teria sido arriscar-se a comparecer na sua presença. Não podia fazer isso, não podia fazer isto. O pecado estava ali, e Deus e o pecado nunca podem encontrar-se. Enquanto houver pecado na consciência, deve haver o sentimento de distância de Deus. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a sua vexação não pode contemplar. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. A santidade e o pecado não podem habitar juntos. O pecado, aonde quer que for chamado, só pode ser enfrentado pela ira de Deus. Esta é uma realidade que muitos não querem encarar de frente, mas também, bendito seja Deus, existe alguma coisa ao lado da consciência do que eu sou. Existe a revelação do que Deus é. E esta foi a queda do homem que a ocasionou. Deus não se havia revelado plenamente na criação, tinha mostrado tanto o seu eterno poder como a sua divindade, mas não tinha contado todos os segredos profundos da sua natureza e do seu caráter, pelo que Satanás cometeu um grande erro em se intrometer na criação de Deus. Mostrou apenas ser o instrumento da sua eterna derrota e confusão, e a sua violência descerá para sempre sobre a sua mioleira, diz as Sagradas Escrituras. A sua mentira deu apenas ocasião para a revelação da plena verdade acerca de Deus. Existe um pensamento profundo, ou melhor, existe um pensamento profundamente interessante na comparação da palavra divina em Romanos capítulo 1 e Colossenses capítulo 2, versículo 9,
Essas duas passagens apresentam um pensamento muito diferente. Os pagãos podiam ver que havia alguma coisa super-humana, alguma coisa divina na criação. Porém, a divindade pura, essencial, incompreensível, habitou na pessoa adorável do Filho de Deus. A criação nunca poderia revelar o que Deus era. Havia infinitamente mais nele, em Deus, do que poder e sabedoria. Havia amor, misericórdia, santidade, justiça, bondade, ternura e longanimidade. Onde poderia todos estes atributos de Deus ser manifestados, senão no mundo de pecadores? Deus no princípio desceu para criar, e depois, quando a serpente ousou imiscuir-se na criação, Deus desceu para salvar. Isto é revelado nas primeiras palavras referidas pelo Senhor Deus, depois da queda do homem. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Esta pergunta prova duas coisas. Prova que o homem estava perdido e que Deus havia descido para o buscar. Provou o pecado do homem, mas também provou a graça de Deus. Onde estás? Fidelidade assombrosa, graça maravilhosa. Fidelidade para mostrar na própria pergunta a verdade quanto à condição do homem. Graça para revelar, no próprio fato de Deus fazer uma tal pergunta, a verdade quanto ao seu caráter e atitude a respeito do homem caído. O homem estava perdido, mas Deus havia descido para o procurar, para o trazer do seu esconderijo atrás das árvores do jardim, a fim de que, na confiança feliz da fé, ele pudesse achar um lugar de refúgio no Deus, em Deus mesmo. Isto é graça. Criar o homem do pó da terra foi poder, mas buscar o homem no seu estado de perdição foi graça. Mas quem poderá contar tudo que se acha encerrado com a ideia de Deus ser aquele que procura? Deus buscando um pecador? Que teria visto o bendito Senhor no homem que o levasse a procurá-lo? A mesma coisa que o pastor viu na ovelha perdida, ou o que a mulher viu na moeda de prata perdida, ou o que o pai viu no filho pródigo. O pecador é valioso para Deus, mas a razão disto, só a eternidade o dirá. Como respondeu, então, o pecador à chamada fiel e graciosa do bendito Deus? A resposta revela apenas a terrível profundidade do pecado em que ele havia caído. Nas palavras de Adão, é isto que ecoa no jardim. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui encontro com efeito, atribuindo a culpa à sua vergonhosa queda às circunstâncias em que Deus o havia posto, e deste modo, indiretamente, ao próprio Deus. Este tem sido sempre o método do pecador. Toda a gente e todas as coisas são criticadas, exceto o eu. No caso de verdadeira convicção, dá-se precisamente o contrário. Não fui eu que pequei? É a pergunta de uma alma verdadeiramente humilhada. Se Adão se tivesse conhecido a si próprio, quão diferente teria sido a sua linguagem. Mas ele nem se conhecia a si, nem a Deus. E, portanto, em vez de lançar a culpa inteiramente sobre si próprio, atribuiu
a Deus. Aqui, pois, estava a posição terrível do homem. Tinha perdido tudo: o seu domínio, a sua dignidade, a sua felicidade, a sua inocência, a sua pureza, a sua paz. Tudo tinha desaparecido dele. E o que era mais grave ainda, ele acusou Deus de ser a causa de tudo isto. O homem não somente acusa Deus de ser o autor da sua queda, mas culpa-o da sua nudez. Quantas vezes ouvimos nós, pessoas, dizerem que não podem crer a não ser que Deus lhe dê o poder para crerem. E além disso, que a não ser que sejam os objetos do decreto eterno de Deus, não poderão ser salvos. Esta é uma desculpa. Ora, é perfeitamente verdade que ninguém pode crer no Evangelho salvo pelo Espírito Santo de Deus, e é também verdade que todos os que creem o Evangelho são os felizes objetos dos desígnios eternos de Deus. Mas poderá tudo isto pôr em parte a responsabilidade do homem crer o testemunho claro que ele é apresentado pela palavra de Deus? Certamente que não. Mas revela o triste mal do coração do homem, o qual o leva a rejeitar o testemunho de Deus plenamente revelado e a dar como razão, para assim fazer, o decreto de Deus, que é profundamente secreto, conhecido somente dele. Contudo, isto de nada valerá, porque lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, que aquele que não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por castigo, padecerão eterna perdição. Os homens são responsáveis por crer o Evangelho e serão condenados por não crerem. Não são responsáveis por saber alguma coisa dos desígnios de Deus, visto que estes não são revelados e, portanto, não pode haver pena imputada à ignorância deles. O apóstolo Paulo podia dizer aos Tessalonicenses: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Como o sabia eles? Era por ter acesso às páginas dos decretos eternos e secretos de Deus? De modo nenhum. Então como? Diz lá: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 e 5. Este é o meio de conhecer a eleição de alguém. Quando o Evangelho vem em poder, é uma prova clara da eleição de Deus. Mas não há dúvida que aqueles que argumentam com os desígnios divinos para rejeitar o testemunho divino apenas procuram uma desculpa inconsciente para continuar no pecado. Na realidade, não querem Deus. E seria muito mais honesto se dissessem isto claramente, do que apresentarem uma desculpa que não somente é inconsistente, mas possivelmente blasfema. Um tal argumento não lhes valerá muito no meio dos terrores do dia do juízo, agora mais perto do que nunca. Ali estava pecador perdido, arruinado, culpado, e todavia vingativo e acusador de Deus. No entanto, precisamente neste ponto, Deus começou a revelar-se e os seus desígnios de amor redentor. E nisto está a verdadeira base da paz e bem-aventurança do homem. Quando o homem chega ao fim de si mesmo, Deus pode revelar-se o que é, mas não antes. A cena tem que ser inteiramente limpa do homem e de todas as suas vãs pretensões, jactâncias e argumentos blasfemos, até que Deus possa revelar-se. Deste modo foi quando o homem estava escondido atrás das árvores do jardim que Deus revelou o seu maravilhoso plano de redenção pelos ferimentos da semente da mulher.
Aqui é-nos ensinado um princípio valioso da verdade quanto àquilo que somente trará o homem calmamente e confiadamente à presença de Deus. Já foi acentuado que a consciência nunca conseguirá este fim. A consciência afugentou Adão para trás das árvores do jardim. A revelação trouxe-o dali para a presença de Deus. O conhecimento do que ele era aterrorizava-o. A revelação do que Deus era tranquilizava-o. Isto é verdadeiramente consolador para o coração oprimido com o fardo do pecado. A realidade do que eu sou é satisfeita pela realidade do que Deus é. Isto é salvação. Existe um ponto onde Deus e o homem têm de encontrar-se, quer seja em graça ou em juízo, e este ponto é onde ambos são revelados como são. Feliz daqueles que alcançarem este ponto em graça. Ai daqueles que tiverem de o fazer em juízo. É com aquilo que somos que Deus trata, e é como Ele é que trata conosco. Na cruz vejo Deus descendo em graça às profundezas, não apenas da minha situação negativa, mas também da positiva como pecador. Isso dá paz perfeita. Se Deus me encontrou na minha condição de pecador e fez provisão de um remédio apropriado, tudo está eternamente liquidado. Porém, todos quantos não veem deste modo pela fé Deus na cruz, terão de encontrá-lo mais tarde em juízo, quando ele tiver de tratar de conformidade com o que ele é, do que eles são. Logo que o homem chega ao conhecimento do seu verdadeiro estado, não pode encontrar descanso até achar Deus na cruz, e então descansa no próprio Deus. Deus é, bendito seja o seu nome, o repouso e esconderijo da alma do crente. Isto põe as obras e a justiça humana imediatamente no seu próprio lugar. Podemos dizer em verdade que aqueles que descansam em tais coisas não podem possivelmente ter chegado ao verdadeiro conhecimento de si próprios. É inteiramente impossível que uma consciência divinamente vivificada possa descansar em coisa alguma, salvo no sacrifício perfeito do Filho de Deus. Todos os esforços para confirmar a justiça própria devem proceder do desconhecimento da justiça de Deus. Adão podia compreender, à luz do testemunho divino, no tocante à semente da mulher, a inutilidade do seu avental de folhas de figueira. A magnitude daquilo que tinha de ser feito provou a impossibilidade absoluta do pecador para o fazer. O pecado tinha que ser tirado. Podia o homem fazer isto? Não. Foi por ele que o pecado entrou no mundo. A cabeça da serpente tinha de ser esmagada? O homem podia fazer isto? Não. Ele tinha se tornado escravo da serpente, enganado pela serpente. As reivindicações de Deus tinham de ser satisfeitas? Podia o homem fazê-lo? Não. Ele tinha-as já colocado aos pés. A morte tinha que ser abolida. Podia o homem fazer isto? Não. Ele tinha introduzido como o pecado e dera-lhe o seu terrível aguilhão. Assim, seja qual for o modo de encarar o assunto, vemos a importância completa do pecador, ou a importância completa do pecador, e como uma consequência e loucura insolente de todos os que procuram a ajuda de Deus na obra estupenda da redenção. Como certamente fazem todos os que pensam que podem ser salvos de qualquer outro modo que não seja pela graça, mediante a fé. Tudo isto Adão compreendeu, e Adão, sem dúvida, foi salvo no jardim, por meio daquele sacrifício que Deus preparou e de tudo que ele aprendeu
como nós acabamos de ver. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.